Com certeza, nós vamos partilhar, cultuar outras vezes ao Senhor com novos crentes sendo batizados, né? Mas isso vai depender muito de cada um de nós. Para que novos crentes sejam batizados, é preciso que a gente trabalhe para isso, que a gente convide, que a gente encontre pessoas, que a gente faça contato, que a gente trabalhe com muitas pessoas. Certa vez eu fui fazer um curso na cidade do Rio de Janeiro. Quando chegamos naquela escola, o coordenador do curso disse assim: eu quero dizer que os senhores, ao vir para essa instituição, estão demonstrando ser eficazes. A escolha dessa nossa instituição mostra que os senhores são eficazes. E nós aqui nessa escola vamos ensinar os senhores a serem eficientes. Porque quando existe eficácia, fazer a coisa certa, nós ensinamos vocês a fazerem a coisa certa, da maneira certa, gera continuidade. A Bíblia nos ensina a ser eficaz e eficiente e permanentes. E eu quero, nesta manhã, trabalhar, refletir com os irmãos sobre um texto muito conhecido. Um texto que talvez todos nós aqui já tenhamos lido algum dia, já aqueles que são de escola bíblica dominical, desde criança, já estudou muitas vezes esse texto. Interessante que a Bíblia é tão eficaz, tão eficiente e tão moderna, que às vezes a gente lê um texto de manhã e parece que aquele texto tem a ver com o noticiário da noite anterior que a gente assistiu. E outras vezes a gente diz: gente, eu já li esse texto, esse livro, esse capítulo, mas eu nunca tinha visto isso aqui. A Bíblia, a inerrante e infalível palavra de Deus, é moderníssima. Por isso ela nos ensina a ser eficientes, a sermos eficazes e gerar efetividade. E o que eu quero que a gente reflita, o que eu vou tentar, o que eu vou buscar nessa manhã, é a gente refletir de um texto que Jesus, o mestre por excelência, o mestre dos mestres, ele faz. E levou uma multidão a aceitar Jesus. Eu imagino, se nós fizermos também aqui, talvez pastor Marcos tenha que fazer o terceiro culto domingo pela manhã. Né? De tantas pessoas que virão até. E esse texto está no Evangelho de João. O Evangelho de João é tão eficiente, tão eficaz. Começa com uma introdução que a primeira vez que a gente lê, acha estranho. Mas tinha um pastor lá fazendo mestrado lá no Seminário do Sul, e a tese dele era a influência da filosofia grega no prólogo do Evangelho de João. Tinha 400 páginas já o texto daquele pastor Celso Ribeiro Filho. 400 laudas. Eu falei: rapaz, 400 laudas sobre a eficiência, sobre a influência da filosofia grega no prólogo do Evangelho de João. E você lembra lá como é que é o prólogo, né? Era o verbo se fez carne. E quando a gente era criança, a gente nem entendia o que era isso. A gente achava que era verbo, conjugação de verbo, né? De primeira conjugação, segunda. Mas não tinha nada a ver, né? Mas o Evangelho tem o versículo que talvez a gente mais repita da Bíblia, está no Evangelho de João. E que todo mundo sabe de cor. João 3,16, o que é que diz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas tem muita gente que ainda não tem a vida eterna aqui em Fortaleza. E depende de mim, depende de você, depende de nós, para que essas pessoas
possam ter a vida eterna. E no capítulo 4 desse Evangelho de João, Jesus vai ter uma atitude impressionante e eu pensei em alguns aspectos que a gente pode fazer no dia a dia para que muita gente que ainda não tem a vida eterna possa ter. É o encontro de Jesus numa cidade chamada Sicar. Jesus estava em Jerusalém e resolveu voltar para Nazaré, onde era o seu domicílio, teoricamente, né? E aí, chega uma hora, não tinha Uber naquela época, tinha que ir a pé. Essa viagem demorava 9 dias, de Jerusalém até Nazaré. Mas Samaria, que é o local, o texto diz mais ou menos assim, o texto diz exatamente assim. E quando o Senhor entendeu que os fariseus diziam que ele batizava mais do que João, se bem que ele mesmo não batizava, mas seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó dera a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte e seus discípulos foram à cidade comprar comida. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham então ido à cidade comprar comida. Disse, portanto, a mulher samaritana: como sendo tu judeu e homem, me pede de beber, que sou mulher e samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Eles eram de mal, né? Aquele é de cortar o dedinho, né? De mal. Aí você volta da escola, tem que passar na calçada do seu colega que você ficou de mal. Aí você não pisa na calçada. Dá a volta por fora para não pisar na calçada. Já foi assim com você? Você já ficou de mal então, né? Pois os judeus eram pior, gente. Porque o caminho da Judéia até Nazaré, aquela região de Nazaré, era uma reta. Mas como alguns não gostavam de pisar em Samaria, sabe o que ele fazia? Chegava a um determinado ponto, descia até a margem do Jordão, e a viagem, em vez de 9 dias, levava 15 dias. Que ficar de mal dá prejuízo, né? E Jesus, quando estava fazendo a viagem, ao contrário, ele quis dormir em Samaria. E não deixaram ele dormir lá. Não, esse homem tem demônio, não sei o quê. Não deixaram. Mas Jesus voltou por ali. Esse é um encontro que Jesus tem e que modificou e que tem influência nos batismos que foi realizado hoje aqui na igreja. Que tem influência na minha vida e na sua vida. Porque foi a primeira vez que o evangélico, a palavra de Jesus, é dirigida a não-judeus. Até então, até aquele encontro, todos os que tinham tido contato com Jesus eram judeus. Mas agora não. Gentios como nós também ouviram de Jesus. E aí nesse texto aqui a gente aprende uma coisa que a gente precisa colocar em prática. Hoje, amanhã e durante todos os dias. Qual tem sido a nossa maneira eficaz e eficiente de fazer o que Jesus ensinou aqui? Essa é uma avaliação que nós precisamos fazer. Qual tem sido o resultado da minha forma de entender? Então vamos ver dentro desse texto alguns aspectos. E os irmãos aqui do coro, cantor cristão, estão reouvindo, né? Vou replicar a lição para vocês, tá bom? Primeira coisa que acontece aqui, a gente tem alguns aspectos muito interessantes.
Talvez você diga, mas eu não tenho prática de evangelismo. Você vai aprender agora com Jesus. A primeira coisa que aconteceu ali é que Jesus fez contato. Né? Jesus fez contato. A iniciativa foi dele. A mulher estava chegando e olha as dificuldades que tinha ali. Duas nações que não se falavam. Mesma nação, mas povos, né? Judeu não fala com samaritano. Homem não fala com mulher naquela época, né? Não falava. A mulher não podia nem pensar em falar, não era nem contado. Aí tem umas feministas aí que querem dizer que elas que foram libertar, mas quem libertou as mulheres foi Jesus Cristo. E os homens também, né? Aí a mulher está chegando e Jesus diz assim, dá-me de beber. Ela tomou um susto, espanto. E aí ela diz assim, como é que você, sendo judeu e homem, fala comigo que sou mulher e samaritana? Tudo para não ter papo nenhum entre os dois. Tudo. Ele era homem judeu, ela era mulher e samaritana. Mulher não falava, ainda mais falar com quem ela era de mal. Mas Jesus falou com aquela mulher. Tomou essa iniciativa e fez contato. Aí você vai dizer assim, pastor, mas eu não tenho eu sou introvertido. Desculpa que a gente dá, né? Eu sou introvertido, eu não sou assim, essa pessoa que faz contato. Pois bem, eu vou dizer que você faz sim. Ontem, jogou o Fortaleza e ganhou. Se os batistas pregassem o evangelho como fala de futebol, seria diferente. E aí eu fui jantar com um casal aqui da igreja, grande amigo. E quando nós entramos no restaurante, tinha um cidadão com a camisa do Fortaleza. Não conhecia, não sabia quem é, nem sei se ele é gente boa, não é, se é bandido, não sei o quê. Mas quando o nosso irmão aqui entrou com a camisa, ele, já fizeram um sinal, e trocaram algumas expressões, a gente faz contato. Amanhã, quando você for para o trabalho, pegar o ônibus, pegar o VLT, você vai encontrar alguém com a camisa lá do time que você torce, e aí você não sabe se é gente boa, se é um marginal, se é um agressor, você vai encostar o ombro, aí nosso time ontem arrebentou, hein? E a gente não fala que no culto à noite da igreja também arrebentou. Jesus arrebentou correntes do pecado, da escravidão do pecado. A gente não fala isso, mas do time de futebol a gente fala. Então você sabe fazer contato. Todos nós sabemos fazer contato. Basta ver a reação que a gente teve aqui. Né? Se falasse do Ceará, talvez a Ceará não seria mesmo. Teve um aqui que teve uma reação impressionante. Só eu que vi aqui. Mas Jesus, a reação talvez que aquela mulher esperasse de Jesus foi a reação desse irmão aqui. Fez um gesto aqui espantoso. Mas Jesus fez contato. Nós podemos fazer contato com todas as pessoas de Fortaleza. Nós podemos fazer. Todos nós podemos fazer. De alguma forma, algum momento, dá para a gente fazer esse contato. Então, a primeira lição que a gente aprende para ser eficaz e eficiente nesse texto do Evangelho de João é fazer contato com as pessoas. Só se a gente fizer contato, a gente tem a oportunidade de falar da salvação, para que eles possam ter vida eterna. Outro fato, o versículo 7 e 8 do Evangelho de João, fala num outro aspecto. Depois de fazer contato, estabelecer laços comuns, laços de proximidade, laços de interesses comuns. Né? Veio uma mulher de Samaria tirar água. E Jesus disse, dá-me de beber. Os dois queriam a mesma coisa. Ela veio tirar água, Jesus pediu o quê? Água. Então, estabeleceu laços comuns. Nós podemos estabelecer, né? Aquele passageiro, companheiro de viagem que você encontrou com a camisa do seu time,
você pode dizer, olha, Jesus também é vitória, é sempre vitória. Quem segue a Jesus, o time nunca perde. O time de Jesus nunca perde. Então nós precisamos fazer isso, executar o que está aqui no Evangelho de João. Então vamos lá? Fazer contatos. Repete comigo. Fazer contatos. Você já fez contato com alguém nessa semana que passou? Com certeza. Então, fazer contato. O segundo aspecto que a gente aprende, a lição que a gente aprende aqui, é estabelecer laços comuns, coisas comuns. Né? O time que a gente torce. Né? A gente acabou aí há poucos dias as Olimpíadas, né? E aí todo mundo, é impressionante, todo mundo que vai para a Olimpíada, o que recebe a medalha de bronze é o terceiro melhor do mundo. Mas eu nunca vi um atleta dizendo assim, eu estou indo em busca do bronze. Nunca. Todos eles, independente da marca de tempo que ele tem, da altura que ele pula, todos eles dizem, eu estou indo em busca do ouro. Jesus é mais do que ouro. E o Jesus é mais precioso para a população de Fortaleza do que todo o ouro do mundo, todo diamante, tudo que for pedra preciosa. Porque Jesus é vida. E vida eterna. A vida que nós temos agora na temporalidade, ela vai passar, né? Alguns vão chegar a 93, como morreu ontem um brasileiro aí, né? 93 anos. Alguns chegam a 16, 15, 12, 8, 7, 80, 90. Mas a vida eterna, a gente não faz aniversário na vida eterna. Ainda bem, né? Senão não seria aniversário. Se a gente fizesse aniversário na vida eterna, seria contágio de tempo, deixou de ser eterno. Eterno não tem. Tem gente que fica triste de ter a vida eterna, porque não vai comer mais bolo. Mas vai estar no céu. Deve ser, com certeza, melhor do que bolo de chocolate. Com certeza. Mas esse capítulo 4 de João, que a gente conhece, e quem foi aluno criança na escola dominical da igreja, chama o texto da mulher samaritana. A gente já chama assim, é o texto da mulher samaritana. A gente nem fala o texto que Jesus evangelizou, mas o texto da mulher samaritana. Então ele fez contato, ele estabeleceu laços comuns. Ele permitiu, e a gente precisa fazer a mesma coisa, permitiu que aquela mulher falasse. Mulher não falava, só falava com pessoas dentro da sua casa, principalmente homens, só da sua família. Mas Jesus, depois de pedir a água, ele permitiu que aquela mulher falasse. E ela falou. Ela falou. Como é que você me pede água, eu sendo mulher samaritana? Ela contou a história dela. Jesus não precisou nem perguntar. E ele sabia, porque ele é Deus. Mas ela contou. Às vezes, tem muitas pessoas que precisam só de falar. A Lúcia, minha esposa, é psicóloga. E aí eu digo que o trabalho dela é muito interessante. Ela vai lá, a pessoa fala e paga ela para ouvir. Aí tem uma bronca lá, né? Tá bom, né? Você já entendeu esse tá bom, né? Tá bom. Mas tem gente que precisa mesmo, e graças a Deus pelos psicólogos, os psiquiatras e as pessoas. E agora então, pós-pandemia, parece que isso aumentou, né? A necessidade das pessoas falarem. Né? E crente não é muito deixar ninguém falar, não. A gente é que fala. E eu disse aqui no outro culto que eu fui
gente foi contratar um buffet para a nossa caçula quando fez 15 anos. E aí eu reclamei do preço, disse que estava caro, tá? A senhora disse assim, eu falei, tem aqui coisa que a gente não vai ter, vinho, cerveja, nada disso. É crente? Eu falei, então é mais caro. Crente não bebe não, mas come muito. E o salgado, senhor, é mais caro do que a bebida. Quem bebe, enche a cara e esquece de comer. Então, crente fala bastante e come bastante também, né? Graças a Deus por isso, né? Graças a Deus. Permitir que as pessoas falem. Então, vamos lembrar? Primeiro ponto que Jesus nos ensina é fazer contatos. O segundo é laço comum. O terceiro é que as pessoas falem. Quando eu voltar outra vez aqui, eu vou perguntar, viu, pastor Marco? Vou perguntar se vocês guardaram a lição, aprenderam a lição e se estão praticando. Mais importante que guardar é praticar a lição, dia a dia. Mas outro aspecto que Jesus faz é que é o seguinte, ele despertou o interesse daquela mulher. Vocês lembram o que o texto diz? Que hora que ela foi apanhar água? Hora sexta. Que hora sexta é que hora nesse calendário? Meio-dia, sol em pino, sol quente. De manhã ela não podia ir apanhar água, porque de manhã ia todas as senhoras daquela cidade de Sicá apanhar água. E ela não era bem vista na cidade. Né? Ela não era bem vista. Então ela não podia ir na hora que as senhoras iam apanhar água. De tarde, sol baixando, ela não podia ir porque os pastores dos rebanhos de ovelha e as pastoras, né, iam dar água aos seus rebanhos. Ela não era bem vista na sociedade. Então, a hora que ela podia ir era meio-dia, sol quente. Horrível, terrível. Imagina aquela região ali, que é sol intenso, ela teve que ir meio-dia buscar água para abastecer sua casa. E talvez os nomes, os adjetivos de que ela era chamada também. E aí, Jesus fala para... Você imagine que ela vai exatamente... Jesus, na conversa, diz de uma água que quem beber não vai ter sede. Você imagine uma pessoa que tem que ir meio-dia buscar água, e aí o cidadão, que ela nem sabe quem é, aquele moço judeu, diz assim, se você soubesse quem eu sou, você me pediria água, eu lhe daria água, você não vai ter mais sede. Opa! Você é maior do que nosso pai Abraão, que bebeu desse poço, deu para o seu gado, para a sua família? Jesus despertou interesse. Despertou interesse. Quando você encontra lá o torcedor do seu time, ele diz, olha, eu torço pelo um time que nunca perde. Time que nunca perde? O time que eu torço lá em Niterói nunca perde. Porque ele não joga também. Não tem mais futebol lá. Então nunca perde. Não perde do Flamengo, do Vasco. Né? Mas o time que eu torço, o time de Jesus, nunca perde. Todo mundo quer torcer para um time que nunca perde. Se existe um time que nunca perde, é o time de Jesus. Só tem vitória. E tem mais. Paulo diz para a gente que o nosso time não só tem vitória, é mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores. Nós não somos apenas vencedores, mais que vencedores. Então Jesus despertou interesse. A coisa está ficando boa, né? Ele fez contato, ela está admirada, com esse judeu diferente, que não me tratou mal, deixou eu falar, me ouviu. E agora está falando de um negócio muito interessante. Se eu não tiver que vir aqui com a lata d'água na cabeça, meio-dia, sol em pino, despertou interesse. Se tu conheceres o dom de Deus e quem te diz, dá-me de beber, tu pedirias e ele daria água viva. Então vamos lembrar? Fazer contato, laços comuns, despertar interesse. Mas não parou por aí.
Jesus continuou falando com aquela mulher, como a gente deve fazer. Aceitação incondicional. O que a gente não faz, tá? Quando tem uma pessoa embriagada ou meio drogada e chega aqui na porta da igreja e quer entrar, o que a gente faz? Você deixa? Aceita incondicionalmente? Hã? Na minha igreja não faz isso, não. Tem lá umas pessoas, às vezes alguns diáconos, por favor, não faça isso com os diáconos aqui, né? Lá na porta para segurar, para não deixar entrar. Que bêbado, drogado, quando ele quer entrar na igreja, ele quer vir na frente e ficar questionando o pastor. Ô pastor! Ficar discutindo com o que o pastor está pregando. Pode ver. Ele não quer ficar lá no último banco. Tem um pastor lá no estado do Rio, que ele trabalhava na área de ação social da convenção, e ele fazia uma interação para falar do trabalho lá do Lar Batista, em que a esposa dele, ele vinha, era apresentado, e a esposa dele estava lá. E ela entrava depois que o culto começava, ficava lá no último banco, vestido com um saco de estopa, com a maquiagem, como se fosse assim uma moradora de rua, toda esquisita, toda estranha. Nunca deixava ela passar do último banco. E aí ele começava a falar do trabalho de responsabilidade social, não sei o quê, e aí e era uma vergonha terrível, né? Você imagina, você não deixou aquela senhora entrar porque ela estava parecendo uma moradora de rua. Era a esposa do pastor que estava fazendo a promoção do trabalho de ação social. Às vezes, algumas igrejas falam, ô Nilson, como é que você faz isso com a gente, rapaz? Mas é isso que é a realidade, a nossa realidade. A gente barra lá. Eu já barrei lá na igreja, a 22 de novembro, lá, um moço que estava lá e veio aqui para frente e começou a questionar, falar, pastor prega. E aí eu sabia lá que tinha uma delegacia ali perto da igreja, e aí eu dei uma bisnaga. Fala bisnaga aqui também? Um pão com mortadela para ele e Coca-Cola. Mas aí ele continuou, eu falei assim, e tinha um carcereiro lá que era famoso, porque acho que ele apertava os presos quando chegava lá. Aí eu disse, se tu não ficar quieto, eu vou te levar para 7-4, vou te entregar para o Marreta. Olha o nome do cara, Marreta. E aí ele ficou quietinho, depois que eu falei isso, né? Não devia ter sido isso a minha fala. Devia ter sido a fala de Jesus para essa mulher. Mas eu não. Normalmente é assim que a gente age, viu? Eu acho que eu tenho alguns companheiros aqui que fariam a mesma coisa que eu. Mas Jesus não fez isso. Ele ouviu incondicionalmente aquela mulher, contou a história. Olha, eu não sou bem vista aqui na cidade, eu já fui casada 5 vezes, agora não estou casada, eu estou amigada. Jesus escutou tudo. Tinha nada que... Não seria batizada aqui hoje na igreja, com certeza. Se dependesse do testemunho da gente, né? Talvez ela não seria batizada aqui na nossa igreja. Mas Jesus conversou com aquela senhora e falou, e aceitou ela. Aceitou incondicionalmente. Tem tanta gente aqui em Fortaleza, tem tanta gente aqui. As pessoas mais difíceis de aceitar Jesus moram a 500 metros do templo da nossa igreja. Faz 500 para a esquerda, 500 para a direita, 500 para frente, 500 para trás. 500 metros quadrados em torno da igreja. Pouca gente mora nessa área, viu? Daqui da igreja, com certeza. Não fique feliz com isso, não. Não é a realidade só de vocês, não. De todas as igrejas batistas no Brasil. E alguns têm raiva da igreja. Alguns abrem processo que a igreja faz barulho. Os crentes estacionam em frente à garagem dos vizinhos e deixam eles com raiva dos crentes. Eu já vi que os motociclistas, aqui eu falei com o irmão que estava me levando lá para a Assembleia da Convenção, que eu vou levar um bocado dos motociclistas aqui lá para o Rio de Janeiro. Porque os caras são educados aqui. Vocês não sabem o que é você estar na linha amarela, na linha vermelha lá no Rio, 2 vias expressas, e você o tempo inteiro, vem 10, buzinando as 10. Entre a fila
Na fila, a gente está na faixa e eles vêm na fila ali em cima da linha. Os daqui, pelo menos eu não vi buzinando. São educados. Param no sinal daqui. Tem que levar para o Rio e para São Paulo, para eles ensinar lá. Mas a gente precisa resgatar essa turma também, viu? Eles estão esperando a aceitação incondicional, como Jesus fez com aquela mulher. Disse Jesus, vai e chama teu marido. Aí, depois de Jesus ter feito contato, estabeleceu laços comuns. Entendeu? Permitiu que falasse. Despertou interesse. Aceitou incondicionalmente. Aí ela começou a entender a mensagem. Ela tentou mudar o foco. Aí, vocês dizem que é Jerusalém, nossos pais adoraram aqui nesse monte. Onde é que tem que adorar? Jesus não está falando de onde. Ele está falando de adorar, não onde. Jesus disse que é para a gente orar na praça pública, não é? Não falou não, mas pode orar também, viu? Ele disse, entra no teu quarto, fecha a porta e ora que teu pai te ouve secretamente. Ela tentou mudar o foco, mas Jesus manteve o foco. Nós precisamos manter o foco. Normalmente, quando a gente começa a falar de Jesus, para alguém, a gente diz, não, mas é porque tem tanta igreja, tem igreja disso, igreja daquilo. Eu falei lá na Assembleia da Convenção, uma igreja que tinha lá em São Gonçalo, que eu tinha muita vontade de conhecer a teologia. Era a Igreja Batisteriana Pentecostal do Sétimo Dia. Você que é teólogo aí, pode ajudar a gente a descobrir qual a sistemática, a teologia sistemática dessa igreja. Igreja Batisteriana Pentecostal do Sétimo Dia. Uma espécie de governo. Batista é congregacional, presbiteriano é sínodo. Eu queria saber como é que devia ser lá a assembleia daquela igreja, né? Parece que ela fechou lá. Não conseguiu conviver com essa teologia. A mulher queria fazer a mesma coisa. É nesse poste, nesse morro, ou é em Jerusalém? Jesus diz, nem aqui, nem lá. Deus busca, procura verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Quando a gente começa a falar de Jesus, depois de ter falado do time de futebol, a pessoa tenta desviar o foco. Jesus manteve o foco para aquela mulher conhecer a verdade. Gente, é interessante, porque Jesus foi muito claro e foi objetivo. Talvez a palavra que mais chame a atenção, a frase que mais chame a atenção nesse texto é: Deus procura verdadeiros adoradores. Ainda hoje, Deus procura verdadeiros adoradores. Foi claro, foi objetivo, tranquilamente. E aí a gente pode ser eficiente, ser eficaz na anunciação. Basta seguir esse esboço de Jesus, o encontro com aquela mulher. Vamos lembrar os pontos? Vamos. Fazer contato. Ser claro e objetivo. Ser claro e objetivo. É difícil fazer isso? É difícil? Não é difícil. Mas às vezes nos falta coragem para fazer. Não é difícil, mas às vezes falta coragem. Eu quero desafiar você, eu não vou fazer apelo, fique tranquilo, tá? Vou pedir para levantar a mão, para você vir aqui, nada disso. Mas eu queria que você guardasse isso, que você fizesse um voto diante de Deus. Que você vai pelo menos tentar fazer isso com alguém essa semana. Vai tentar fazer. Aproveita que o Fortaleza ganhou, né? E aí você pode fazer isso com o torcedor do Fortaleza. Mas pode fazer também com o do Ceará. Alguém disse que o Ceará perdeu, eu não sei. Perdeu, né? Mas pode fazer também. Pode fazer também com o torcedor do Ceará. Eu só sei esses dois nomes de time aqui do Ceará. Só sei o nome desses dois, não sei os outros.
Pode fazer com o torcedor do Flamengo, do Vasco, né? Porque já que a gente fala tão bem, tão fácil de futebol, por que não falar de Jesus? Por que não falar de vida eterna? Por que não falar de água da vida? Meus queridos irmãos, Deus nos abençoe. Deus nos dê intrepidez, coragem para fazer isso. Você vai quebrar a cara, como eu já quebrei, né? Eu falei que ia fazer isso com as pessoas. Primeira vez que eu estava em Salvador, no aeroporto, eu fui tomar um café. Fui tomar um café só para experimentar. Aí eu falei com a moça que veio me atender o café, depois que eu pedi o café, primeiro eu pedi o café, quando ela veio, eu falei assim, quem é seu melhor amigo? Ela, Jesus Cristo. Ela era uma crente. Mas falei com outro rapaz lá em Gramado, pastor Marcos, na Assembleia. O menino estava cuidando do som. E aí ele disse assim, meu melhor amigo era meu primo, mas ele morreu há 3 meses, e chorou aquele moço lá. Eu não sei mais dele, não fiz mais contato, mas eu dei para ele o Novo Testamento. E disse que Deus enxuga toda a lágrima e consola o coração. Muitas pessoas vão tentar sair do foco. Pode sair um pouquinho, viu? Assim, para você poder despertar o interesse. Você quer ver como é que a gente só lembra de quem é vitorioso? Pastor Marcos vai dar R$500 de presente, quem vir aqui na frente agora. Pastor Marcos vai dar, viu? E disser de cor os 10 vigias que voltaram desanimados da visita que fizeram à Terra Prometida. Vem aqui, de qual os 10? Pastor Marcos vai dar R$500. Ninguém sabe. E os 2 vigias animados? Vencedor todo mundo sabe. Viu? Vencedor todo mundo sabe. Pastor Marcos, eu sabia que ninguém ia falar. Só que eu não faço isso 2 vezes na mesma igreja, tá? Porque eu fui pregar lá em São Mateus e um rapaz disse assim, eu vou pegar o pastor Sócrates. O dia que ele falar isso de novo, e ele decorou os 10 vigias, viu? Então eu não vou falar isso, só falo uma vez. E não vou falar mais também. Se eu vier no Ceará, também não vou falar. Pode ser que alguém vai estar na igreja, né? Ninguém lembra dos perdedores, mas dos vencedores. E o apóstolo Paulo diz que nós somos mais que vencedores. Que Deus nos abençoe. E que fortaleza seja ganho para Cristo Jesus.